Bom, aqui no programa Prevenir de hoje nós vamos falar com o Dr. Luiz Rios, que é urologista, e principalmente porque agora estamos no Novembro Azul e esse é o tema aí principalmente das campanhas do Novembro Azul, né? Que é o câncer de próstata e saúde do homem. Então, doutor, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Quando a gente começa a falar em saúde do homem, quais são os pontos aí que você acha mais importante? Bom, existe uma saúde geral, né, que eu acho que o homem tem que se preocupar desde muito cedo, e isso inclui as questões cardiovasculares, metabólicas, então, diabetes, problemas de coração e questões relacionadas ao peso, etc., mas que são pontos que estão fora aqui da minha atuação direta. Então, eu vou me ater mais à questão urológica. E já existe aí um vídeo sobre saúde do homem que tem bastante informação sobre câncer de próstata, então vamos deixar isso um pouquinho de lado e vamos falar das outras questões. Eu acho que a hiperplasia prostática é uma doença benigna e que ocorre mais ainda do que o câncer de próstata, ela é mais prevalente e ocorre até mais cedo do câncer de próstata, né? A hiperplasia é quase que uma regra a partir dos 45, 50 anos. Se o homem viver o suficiente, ele vai ter em algum momento um crescimento prostático benigno, e esse crescimento vai trazer alguns sintomas, né? Isso se inicia com uma redução do jato urinário, uma dificuldade para urinar, e pode evoluir com piora desses sintomas, surgimento de outros e até uma retenção de urina, uma necessidade de sondagem por impossibilidade de desvazamento da bexiga. A hiperplasia ela tem uma série de tratamentos diferentes, desde medicamentosos até cirurgias, e é algo que pode ser visto e deve ser visto desde os 45, 50 anos, tanto quanto a avaliação da possibilidade de câncer, né? A hiperplasia prostática, qual que é o momento certo de intervir? Quando começam os sintomas? A intervenção terapêutica, digamos assim, ela vai se dar no momento que o paciente tem incômodo, tem dificuldade suficiente para que a gente trate. Então, você pode classificar esses sintomas em leves, moderados, severos, e é baseado nessa avaliação que a gente escolhe ou propõe um tratamento para o paciente. Então, tem medicamentos que podem funcionar. O paciente precisa ter medo disso, porque às vezes começa a apresentar sintomas e fica com medo de ir no médico, né? E a hiperplasia não é algo que se deva ter medo dela, né? Não, a hiperplasia é uma patologia benigna, ela não tem relação direta com o câncer da próstata, embora elas ocorram no mesmo órgão e na mesma faixa etária. Então, quando um paciente vem para avaliação prostática, a gente avalia tanto a possibilidade de haver um tumor maligno, quanto uma hiperplasia benigna, o volume e os sintomas que ela pode estar gerando. E câncer de pênis é normal? É algo que o homem deve se preocupar? Olha, o câncer de pênis é uma doença que tem muito a ver com a questão social. Então, no Brasil, por exemplo, a grande concentração de pacientes com câncer de pênis está no norte e no nordeste, e especialmente pacientes com baixo nível socioeconômico, baixo nível de educação, né? Porque tem muito a ver com a higiene peniana. Então, é claro que qualquer pessoa que tenha alguma verrucosidade, alguma lesão peniana, deve procurar o urologista imediatamente. Mas não é uma doença tão frequente no sul e sudeste quanto é em locais menos favorecidos do Brasil e do mundo. E o tratamento é realmente traumático, porque uma vez diagnosticado o câncer de pênis, o urologista é obrigado a indicar uma remoção do pênis, seja parcial ou total, na tentativa de curar. E
e pode ser uma doença agressiva e pode, inclusive, levar o paciente à morte. Então, mensagem aqui para o público que nos ouve, lesões penianas, né, feridas ou verrucosidades ou pequenas tumorações merecem uma visita imediata ao urologista. Doutor, um outro tema que às vezes a gente lê, que é sobre andropausa, que o homem deve fazer reposição hormonal. Como é que é a sua visão sobre isso? Olha, esse é um ponto bastante controverso e importante. Tem várias nuances aí que eu gostaria de tocar em algumas delas, porque tem realmente importância até de saúde pública. A queda dos níveis hormonais no homem, ela pode ocorrer, mas é bem diferente da mulher, né? Na mulher, aos 50 e poucos anos, a produção hormonal praticamente cessa, vai a zero, e a mulher entra no que a gente chama de menopausa, uma série de sintomas e de complicações que acompanham esse quadro. No homem, não existe essa queda abrupta e desaparecimento da produção da testosterona. O que pode ocorrer é uma queda progressiva e, a partir de um determinado nível hormonal, pode começar a haver sintomas. Mas são sintomas muito genéricos, então é preciso de uma certa suspeição, né? A gente precisa desconfiar que o paciente tem queda de hormônio para poder fazer uma solicitação da dosagem hormonal. Que sintomas seriam esses? Olha, varia de sintomas gerais, então pessoas que começam a ficar com uma fadiga não explicável, alterações de sono, alterações de humor, ganho de peso, irritabilidade, dificuldade com ganho de massa muscular. Então são sintomas que se assemelham em algum aspecto ao que ocorre com a mulher, só que eles são mais insidiosos, mais lentos, então podem passar desapercebidos para o paciente e até para o médico. Isso por causa da queda da testosterona. Testosterona. A testosterona tem uma similaridade molecular muito grande com o estrógeno da mulher. Então eles têm papéis muito semelhantes. Então, na mulher, a falta do estrógeno faz com que a mulher tenha osteoporose. No homem, a falta da testosterona também pode levar à osteoporose. Né? Na menopausa, a mulher fica irritada, tem problema com sono, pode ter depressão. O homem também pode ter a mesma sintomatologia pela falta da testosterona. A reposição, né, o tratamento com reposição de hormônio no homem é tão controverso quanto na mulher. Porque se na mulher você tem uma questão relacionada com câncer de mama e de útero, no homem, pelo menos teoricamente, há uma possível relação com o câncer da próstata. Então a reposição no homem precisa primeiro ser bem diagnosticada, né, tanto no aspecto clínico quanto laboratorial, e quando se decide pela reposição, ela precisa ser muito bem controlada. Você precisa vigiar a próstata, você precisa vigiar alguns outros fatores, como o hemograma, uma tendência de subida dos glóbulos vermelhos, às vezes bastante intensa. Então, são pacientes que precisam fazer um tratamento cuidadoso, né, com um acompanhamento permanente. Porque eu vejo por aí, estou vendo cada vez mais, na verdade, propaganda de médicos com essa reposição como se fosse um sinônimo de saúde, assim, né? E pelo que você falou, não é bem assim, né? São casos controlados, enfim, casos específicos. Não é algo que todo mundo deve tomar, né, doutor? Fazer essa reposição. Não, muito pelo contrário. Precisa ser feito com muita cautela. E o que está acontecendo com muita frequência, e isso é muito, muito preocupante, é que a testosterona, como ela facilita o ganho de massa muscular, isso está sendo prescrito de forma indiscriminada em academia de ginástica, para jovens, para pessoas que não precisam. E isso pode ter consequências gravíssimas. Isso vai desde câncer de fígado até esterilidade definitiva. Então, o uso de testosterona feita de forma inadequada, por via errada, né? Não pode se tomar por via oral. Tem que ser feito ou pela pele ou por injeção.
A testosterona oral é muito tóxica para o fígado. Ela pode interromper a produção de espermatozoide. Ela pode interromper a produção autóloga, né, a produção natural de testosterona pelo testículo. Então, especialmente em jovens, né, que procuram aí a academia para terem um crescimento muscular mais rápido, a gente está vendo uma verdadeira irresponsabilidade de muitos, inclusive muitos médicos, que por razões que a gente não sabe quais são, acabam prescrevendo de uma forma totalmente inadequada. O doutor, outro assunto, a diminuição do esperma, da quantidade de esperma, é algo que o homem deva se preocupar? Você está falando do volume espermático ejaculado ou do volume ejaculado? A redução do volume ejaculado é mais ou menos esperada a partir da maturidade, inclusive pelo fato de haver hiperplasia benigna, né? Ela acaba comprimindo as glândulas naturais da próstata e reduzindo a produção de uma parte do líquido seminal. Então, não é que seja preocupante, mas é sinal de que algo está ocorrendo na próstata ou na vesícula seminal, que são os dois órgãos que produzem o sêmen, né? O esperma, como é chamado, ele é composto de um líquido seminal. O líquido seminal é produzido na vesícula seminal, que são duas bolsinhas que ficam atrás da bexiga, 70% dele, e 30% vem da próstata. Então, quando você tem uma redução de volume, em geral isso ocorre no paciente acima dos 60, 65 anos, ou até um pouco antes, e pode ser investigado. Não tem nenhuma gravidade, mas pode ser sinal de por exemplo, de uma hiperplasia benigna da próstata. Bom, nós falamos de hiperplasia, falamos de câncer, falamos de testosterona, e o que falta a gente falar aqui para a gente completar? Impotência sexual. Esse é um tema muito importante, né? As disfunções sexuais. Hoje, a medicina sexual é uma subespecialidade da urologia. Então, você tem hoje médicos, inclusive no servidor nós temos um grupo que trata só disso, dentro da urologia. Existe uma prevalência muito grande de disfunção sexual no homem, né? Isso começa na juventude. Havia, até pouco tempo, e ainda há um pouco de preconceito, de medo do paciente de procurar um médico, achando que aquilo é algo que não deveria estar acontecendo, e acontece. Pode acontecer esporadicamente, pode ser alguma coisa mais frequente, mas tem muitos tratamentos efetivos, né? Então você tem hoje medicamentos, tem uma série de alternativas de tratamento que podem devolver a vida sexual normal. Isso se entrelaça muito com o aspecto psicológico. Então o médico que trata disso tem que ter uma abordagem tanto urológica quanto psicoemocional. E eu acho que para quem está nos ouvindo é importante que, se houver algum problema, há sempre uma maneira de se abordar, de se tratar e devolver a esse paciente uma vida sexual normal, né? É bom a gente falar nisso, porque não tem medo de ir até o médico, né? Porque às vezes tem muitas opções de solução, né? Então, antes de falar não tem mais jeito, precisa pelo menos procurar o médico, procurar um especialista para fazer uma consulta, né? É que isso impacta muito, né, emocionalmente o paciente. E, em geral, a gente vê o paciente chegar com um pouco de vergonha, achando que se sente diminuído por essa questão, né? E se você pegar estatísticas aí, feitas inclusive no Brasil, você vai ver que mesmo pacientes jovens, aí na casa dos 30, 40, você vai ter um percentual grande de pessoas com alguma queixa, alguma inadequação, não que ele seja totalmente impotente, mas ele tem alguma dificuldade que pode ser abordada, tratada, né, de forma competente, ou pelo urologista, ou pelo psicólogo, ou por ambos. Então é um tema que evoluiu muito nos últimos anos. Então tem muita novidade, que vai desde tratamento simples até implante de próteses super sofisticados, né? Então é um tema que pode ser e deve ser
enfrentado por quem tem o problema de uma forma natural. Tá ótimo, doutor. Eu acho que o papo aqui é curto, só para a gente levantar temas enfim, trazer coisas para a gente conversar sobre. A gente nunca dá tempo de aprofundar em nada, mas pelo menos toca em vários assuntos para as pessoas que estão assistindo verem que tem que ter cuidado, tem que ir ao médico de vez em quando, né? Principalmente o homem a partir dos 45 anos. Então, muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu só queria deixar uma última mensagem, que a gente fala muito em vida saudável e a gente sabe hoje que uma alimentação adequada, uma alimentação da forma que todo mundo já sabe como fazer, também é útil para saúde urológica, né? Há até indícios de que, por exemplo, uma pessoa que tem uma alimentação muito gordurosa, muito pouco saudável, tem mais chance de ter câncer de próstata, por exemplo, né? Então, fica aqui uma lembrança geral de cuidar da saúde sempre, com alimentação, exercício, etc. E havendo queixas específicas, procurar aí o seu urologista, o seu cardiologista, etc. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Exercício e alimentação não tem como escapar, né? Não tem. Não tem, gente. Não tem como escapar. Vai ouvir de todo mundo. Vai ouvir de todo mundo. Tá, joia. Obrigado, doutor. Muito obrigado, viu? Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.